Que o bom mestre possa abençoar todos nós nesse momento de estudo e que a gente consiga sair daqui um pouco mais curiosos para desvendarmos esse conhecimento tão fantástico que Kardec teve um imenso trabalho para organizar para todos nós. Gostaria de começar o estudo de hoje falando sobre o encontro que eu participei nessa semana, onde o título do encontro era A Utilidade do Inútil. Nesse encontro, era um encontro para se discutir a aproximação entre a filosofia e a física. Os palestrantes, de uma forma geral, falavam para todos nós sobre a importância do estudo das ciências básicas, que inicialmente poderiam questionar a utilidade de certas áreas de pesquisas. Então, a gente vê, por exemplo, depois do século XX, principalmente agora no século XXI, questões muito afloradas no sentido assim, mas por que você estuda isso? Para que você estuda isso? Qual a utilidade prática dessa pesquisa? Então, o encontro era em torno disso. E lá víamos que muitos assuntos que inicialmente eram inúteis, com o passar do tempo, se tornaram muito úteis. Então, vemos, por exemplo, a utilização hoje em dia, em qualquer carro, em qualquer celular, do GPS. Mas sem a teoria da relatividade de Einstein, o GPS não seria possível. Hoje temos rádio em todos os sistemas, desde a defesa, desde as comunicações, do entretenimento. Então, Marconi foi o inventor do rádio. Mas sem o estudo das ondas eletromagnéticas realizadas por Hertz e Maxwell, a invenção do rádio seria impossível. Então, se nós questionássemos a Maxwell ou a Hertz, mas, senhores, qual a utilidade de vocês estudarem ondas eletromagnéticas? Provavelmente eles falariam nenhuma. Nós estudamos ondas eletromagnéticas porque gostamos. E com esse pensamento inicial, vamos adentrar no item 3 do Livro dos Espíritos. Na semana passada, nosso amigo Tiago fez um belo resgate histórico até a culminância da doutrina espírita. Então, vamos partir daí. E o encontro, em algum momento, Kardec teve contato com as mesas girantes, ditas mesas girantes. Em princípio, ele poderia estacionar ali e falar, nossa, que inutilidade isso, mesas girantes. Qual a utilidade disso? Isso é inútil. Mas, ao passar do tempo, e hoje a gente vê que foi super importante Kardec se debruçar sobre o inútil. Porque, em princípio, nós poderíamos imaginar que as leis que envolvem a eletricidade, a física elétrica, poderia explicar tais fenômenos. Porque com a eletricidade nós conseguimos mover massas imensas, conseguimos fazer ruídos, conseguimos fazer girar coisas. Então, com a eletricidade da época, lembremos que estamos falando do século XIX. Nós poderíamos explicar aqueles fenômenos. Nós também poderemos explicar por leis do movimento natural. Porque já em 1851, o Jean Bernard Léon Foucault, com seu conhecido pêndulo de Foucault, já demonstrou que a rotação da Terra causa um impacto nas massas, nos objetos que aqui estão. Então, as mesas girantes poderiam ser um resultado de um fenômeno natural da rotação da Terra, por exemplo. Mas com o avanço das pesquisas, com o avanço, não digo nem pesquisas, com o avanço das observações iniciais,
perceberam que a mesa não só girava, a mesa subia, descia, ia para o lado, ia para frente, respondia. Mas mesmo assim, as leis físicas da eletricidade, por exemplo, poderiam explicar inicialmente aqueles fenômenos. Mas hoje em dia a gente sabe que só isso não explica tudo. Mas mesmo se explicasse, só o fenômeno em si já seria de grande importância, já seria de grande curiosidade, já seria muito divertido se debruçar sobre aquilo e ver por que aquilo acontece. Mas Kardec, no item 3, questiona, mas foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Os sábios da época, a maioria, afastaram aquele objeto de estudo, causando constrangimentos. E Kardec diz que isso aconteceu por leviandade humana. Leviandade no sentido de insensatez. Mas alguns, por diversos motivos, se dedicaram ao estudo. Aí foram lá observar os sábios. Só que começando a observar os fenômenos, eles queriam que os fenômenos fossem como aquilo que é visto nos laboratórios da química, aquilo que é visto nos laboratórios da física. Eu quero que isso aconteça quando eu quiser, na forma que eu queira, no momento que eu quiser. Isso não era visto. Então eles queriam fazer uma observação e nada acontecia. Eles queriam que a mesa fosse para a direita e a mesa ia para a esquerda. Eles queriam que a mesa levantasse e a mesa quebrava. E muitos desses desistiram. Então veja bem, em ciência, meus amigos, a negativa de um resultado também é um resultado. É um resultado. Então, se eles se dedicassem um pouco mais, eles poderiam questionar, mas por que eu quero que a mesa vá para a direita e ela vai para a esquerda? Por que eu quero que a mesa se comunique comigo e ela não se comunica? Pensando nas ciências, teve um par de cientistas muito famosos, que é o Michelson e o Morley, que eles tentavam demonstrar que a velocidade da luz variava conforme eu observasse a luz. Então, eles montaram um equipamento, montaram um aparato para demonstrar isso. Fizeram um experimento e viram que a luz tinha velocidade constante em qualquer direção, em qualquer sentido, não importasse o que eles faziam. É uma negativa. Mas esse resultado, hoje em dia, tem grande aplicabilidade. E foi a partir daí que vários campos das ciências cresceram. A partir de uma negativa. Outros debochavam dos nomes dados ao fenômeno. Mesas girantes. Falavam, como que eu, sábio, doutor, vou gastar tempo com um fenômeno chamado mesas girantes. Lembrando do século XVIII, de um senhor chamado Galvani, onde ele percebeu que suas rãs dissecadas moviam suas pernas, e que na época debochavam dele também, dizendo, olha, o cientista que estuda a dança das rãs. Mas foi com esse movimento que viu que, a partir do momento, se percebeu que algum fenômeno elétrico também participava de corpos de animais. E o desdobramento desse fenômeno, que inicialmente foi também afastado, voltou, né? Volta é o nome de uma pessoa.
Volta criou sua primeira pilha de Volta. E a partir disso, pilhas outras foram criadas. A partir de um fenômeno que recebeu o nome esdrúxulo e as pessoas tinham uma tendência a afastar disso. Poderíamos passar a noite toda falando de inutilidades que se tornaram muito úteis. Mas Kardec não participou desse grupo ansioso que queria os resultados como eles imaginavam, e nem daqueles outros, nem daquele outro grupo que não participou por orgulho, por conta de um nome. Ele foi a mais, ele foi além. Ele buscou conhecer mais. E inclusive do GPS que eu falei da relatividade também está envolvido lá do experimento lá da velocidade da luz, né? Então tudo está interligado, né? Esse experimento da luz também participou da formulação, participou assim, auxiliou Einstein a formular a teoria da relatividade, que também auxiliou a construção do GPS. Outras pessoas também defendiam que esses fenômenos eram todos fraudes. Isso é impossível, isso é uma fraude. Como que mesas podem girar? Então, a partir dessa afirmativa, nós podemos questionar duas coisas. Primeira, realmente tudo era fraude? Ou você não entende o fenômeno e, por não entender o fenômeno, chama de fraude? Há pouco tempo atrás, eu fiz um experimento / brincadeira com alguns amigos, onde eu levei um globo de plasma e uma lâmpada, como essa, só que aquelas de tubo. E eu liguei o globo de plasma e aproximei a lâmpada do globo de plasma. A lâmpada estava na minha mão. E quando essa lâmpada se aproxima do globo de plasma, ela acende sozinha. Isso a gente consegue explicar hoje em dia. Mas naquele grupo, mesmo pessoas com conhecimento acadêmico variado, e eu também, mesmo tendo conhecimento, eu acho muito interessante isso, né? Você aproximar uma lâmpada sem estar ligada a uma energia elétrica, uma corrente elétrica, e ela acender. Então, imagina se eu fizer isso para pessoas completamente ignorantes de qualquer lei natural. Vou me chamar de mágico, vou me chamar de bruxo, vou me chamar de fraudulento. Mas, por não conhecer o fenômeno. Porque se conhecesse, falariam, isso é possível. Eu não entendo muito bem como isso acontece, mas eu sei que isso é possível. Então, o primeiro grupo é esse, chamar de fraude aquilo que não conhece. O segundo grupo, a gente tem que avaliar, não é um segundo grupo, mas um segundo ponto que a gente tem que avaliar a partir dessa afirmação que tudo é fraude, é o seguinte: mesmo que aconteça fraude, por conta da fraude, eu tenho que negar tudo, todos os fenômenos? Por conta de alguém fraudar um resultado científico, eu tenho que negar toda a ciência? Se alguém falar em nome do espiritismo, deturpando completamente, eu tenho que negar a doutrina por conta disso? Então, são questões que a gente quer avaliar. E foram questões que Kardec avaliou. E é isso que está discutindo no item 3. Não é pela fraude, a possibilidade de fraude, se ela existir, se você tiver certeza que essa fraude existiu, que você tem que negar todo o corpo daquilo que estava nascendo
daquilo que se tornaria a doutrina espírita. Então, que bom, né, meus irmãos, que Kardec se debruçou sobre aquilo que era inicialmente algo inútil, porque hoje nós temos a doutrina espírita. Um corpo mais completo, uma doutrina que a gente ainda está conhecendo e que ainda temos que dar muitos passos no entendimento daquilo que Kardec nos trouxe. Então, o Anderson, quando começou, um pouco antes de me dar a palavra, ele disse da nossa responsabilidade de avaliar o que nos chega. Porque não é porque existe alguém falando aparentemente em nome da doutrina que nós temos que tomar aquilo como verdade. Não é porque alguém escreve bem em nome da doutrina que eu tenho que tomar o texto como verdade. Nós temos uma responsabilidade em criticar tudo aquilo que nos chega. Porque se não criticássemos, nós estaríamos completamente em desacordo com aquilo que Kardec escreve. Então, nós teríamos um problema meio que esquizofrênico, porque a gente quer seguir Kardec de uma forma que Kardec combate. Então, tudo que nos chegar, seja por textos, seja por fala, seja por sei lá o quê, temos que criticar. Criticar no sentido de avaliar aquilo. Ver se aquilo faz sentido, se é lógico. Porque é fácil a gente defender uma tese quando aquilo está em acordo com o que eu penso, com a lente que eu tenho de mundo. Então, isso é... Quando chega uma informação que se choca com aquilo que eu tenho como verdade, incomoda. Então, eu tenho duas possibilidades principais nesse caso. Ou reavaliar a minha visão de mundo, ou ignorar aquilo ali. Não, isso aí eu não concordo, não, eu vou deixar para depois, não quero isso não. Vou ler isso daqui que eu concordo. Não é bem assim, né? Sempre quando a gente faz recorte, a gente peca em alguma coisa. Na doutrina espírita, a gente não pode fazer recortes e pegar só aquilo ali que me interessa. Nós temos que avaliar o conjunto. Inclusive, com recortes, eu posso defender absurdos utilizando a doutrina espírita como pano de fundo. Mas quando a gente avalia esse recorte como algo mais geral, a gente vê que tem algum problema. Então, a doutrina espírita é uma doutrina, digamos, um movimento como um todo, deveria se preocupar, não a doutrina, mas o movimento, deveria se preocupar mais em ver o conjunto da obra. Quando a gente foca, por exemplo, não vou dizer nem em um livro só de Kardec, né? Livro dos Espíritos, por exemplo. A gente já perde muita informação. Porque tem, de uma forma geral, a gente fica fechado, quase que hermeticamente, naquilo que muitos chamam de Pentateuco kardeciano. Só falar Pentateuco kardeciano já é um equívoco enorme, mas isso vai ficar para outro momento. Mas 5 livros não é o todo ainda. Quanto de informação tem, por exemplo, nas revistas espíritas? Estudar 1 ano de revista espírita dá 10 anos, 15 anos de estudo, com certeza. E não são apenas conceitos espíritas que a gente vai aprender lendo, por exemplo, a revista espírita. Mas a gente vai compreender um pouco mais de como que funciona o método de Kardec, como que Kardec avalia
as cartas que chegam, como que Kardec avalia os textos, como que Kardec caminha de 58 a 69, nele próprio, como ano após ano, amadurecendo sua visão de mundo. Então, o nosso papel é mergulhar realmente. Porque em muitas situações, se nós não mergulharmos nos assuntos, vamos ter a impressão de aquilo ser inútil. E vamos agir da mesma forma que muitos agiram lá no início. Hoje em dia, num planeta conturbado como o nosso, muitos podem questionar o seguinte: olha só, muitos morrem de fome, muitos se suicidam, muitos corações dilacerados. Qual a utilidade de estudar o perispírito? Eu posso confortar alguém sem que a pessoa precise saber o que é perispírito. Concordam? Uma pessoa quer se suicidar. Eu vou falar: não, olha só, vem cá. É necessário que você saiba o que é perispírito. Não. Ninguém vai falar isso, pelo amor de Deus. Mas isso não significa que estudar o perispírito não seja algo justo, necessário. Porque se pensarmos assim, agiremos como os primeiros lá que ignoraram as mesas girantes. O que é inútil? Nesse congresso lá que eu fui, nesse evento que eu fui, ele estava não sendo patrocinado, mas o primeiro dia girou em torno do que a gente chamou de utilidade do inútil, né? Então, tinha um filósofo italiano que era o Nuccio Ordini, e ele falava muito bem sobre o tema, e eu vou ler um trecho que ele escreveu no livro dele. Não é verdade, nem mesmo em tempos de crise, que só é útil o que produz lucro ou tem uma finalidade prática, porque ele está falando dessa questão de utilidade prática e ciência básica, né? Existem saberes considerados inúteis que são indispensáveis para o crescimento da humanidade. Útil, portanto, é tudo aquilo que nos ajuda a sermos melhores e melhorarmos o mundo. Então, se nós formos agir no assunto, por exemplo, suicídio, foi um exemplo, poderia ser outra coisa, fome no mundo, e pensarmos qual a utilidade de saber a estrutura íntima do perispírito para eu minguar a fome de alguém. É claro que a gente vai chegar numa resposta quase que óbvia, não tem necessidade de saber. Eu posso agir no bem, aí eu posso tentar diminuir a dor do outro sem precisar falar de perispírito, veja bem. Seria muita pretensão nossa ter que ensinar alguém o que é perispírito para ela ser uma pessoa melhor, né? Enfim. Mas, se pensarmos de uma forma geral, estudar o perispírito auxilia em muito compreender o que nós somos, como que agimos no mundo, porque sentimos dores físicas, como que trocamos ideias sem mesmo necessário falar com outra pessoa. Às vezes a gente olha para alguém e já sabe o que está pensando. O que é mediunidade? Não há como entender mediunidade sem entender fluido perispírito. Então, se recortarmos, teremos uma resposta. Se vermos de uma forma geral, teremos outra mais ampla. Então, como ele fala muito bem, útil, portanto, é tudo aquilo que nos ajuda a sermos melhores e melhorarmos o mundo. Entender esses assuntos que a doutrina se debruça é de grande importância para todos nós. De repente não vai ser importante hoje, ou para você em específico.
mas no conjunto, humanidade, isso gera crescimento. Então, quando a gente trabalha com alguns jovens, falando de certos temas, eles também questionam, né? Elton, mas para que eu vou precisar? Eu não vou usar mais isso na vida e tal. Talvez você não use, mas tem uma penca de pessoas que usam. E, de repente, um aparelho que você leva no bolso, sem esse conhecimento, você não teria aí. Então, útil, gente, é tudo aquilo que ajuda a sermos melhores e melhorarmos o mundo. Graças a Deus que alguém pensou no ar-condicionado, né? Graças a Deus que alguém pensou na rede elétrica para a gente tomar um banho quente. É curioso. Mas a gente tem um problema de nós sermos sempre muito ansiosos e pensarmos só no hoje. A nossa visão é muito limitada de mundo. Então, talvez a nossa dificuldade esteja aí. A gente quer ver algo prático, utilitário para agora. Mas Kardec foi metódico. Ele criou um corpo doutrinário não especificamente para o século XIX, com respostas rápidas. Imagina se Jesus viesse pensando que os resultados seriam rápidos. Hoje a gente ainda tem problema com isso. Às vezes parece que a gente não entendeu nada. Então, esse paralelo entre doutrina espírita e o mundo externo, se podemos dizer assim, traz ganhos muito interessantes. Porque nós aqui, enquanto movimento espírita, nós somos um pedacinho do que acontece no mundo. Então, nós temos as potencialidades, como o mundo tem, e temos as dificuldades, como o mundo tem também. Então, muita coisa se repete aqui dentro. Do que eu estou dizendo, o movimento. Então, lendo um pouco aqui, vou ler um trecho. Que diz o seguinte, sobre os homens que romperam o orgulho e estudaram. Alguns, no entanto, bastante modestos para convir que a natureza bem poderia não lhes ter dito sua última palavra, quiseram ver para o bem de sua consciência. Parece estar solta essa frase, mas eu quero discuti-la. Alguns que acreditaram que a natureza não tinha dado a última palavra, quiseram olhar. Ainda fazendo um paralelo com as ciências, lá no século XIX, no início do século XX, na física, acreditou que tudo já estava sendo resolvido, tudo já tinha sido entendido. As leis da física, já sabemos quase tudo. Então está tudo... Pesquisa quase parando e tal. Já entendemos a natureza íntima da matéria, prótons, nêutrons e elétrons. Já entendemos as leis da termodinâmica, então conseguimos fazer, por exemplo, máquinas térmicas. Já conseguimos descobrir até planetas só utilizando equações matemáticas. Não precisava nem ficar procurando. Com cálculos eu sabia, no dia tal, na hora tal, é provável que eu tenha um planeta ali. Aí aponta o telescópio e, caramba, tem um planeta ali. Então, entendíamos a mecânica celeste também. Mas, bobinhos eram eles, achando que a natureza tinha dado a última palavra. Começaram a perceber que o que achavam que era um próton era formado por partículas menores.
Acharam que nêutron era uma partícula fundamental? Não, era formada por outras partículas. E a partir disso, outras partículas surgiram. E outras, e outras, e outras, e outras, e outras. E questões ficaram abertas. E a física, o que a gente chama de física clássica, não conseguia mais explicar o mundo. Então, a partir de um ponto que achava que estava tudo tranquilo, milhões de perguntas foram abertas. E perceberam que a natureza não tinha dado a última palavra. Hoje, alguns acham que em doutrina espírita já está tudo dito. Que já podemos entender completamente o universo, a lei de Deus, completamente com o que está aqui. Meus amigos, nós somos espíritos num planeta de provas e expiações. Sem querer fazer paródia com o nome de um filme, de um livro, na verdade, é Quem Somos Nós? O estudo começa agora. Nós temos milhões de perguntas em aberto. Quase tudo que a gente sabe em doutrina espírita foi dito por espíritos. E tem pessoas que falam que a fase de experimentar, de questionar, já passou. Repetindo, muitas vezes, o pensamento daqueles senhores do século XIX. Então, novamente, a gente repete o que a gente encontra aí fora. Vícios, tendências. Isso é normal. E por que é normal? Porque todos nós estamos encarnados. A gente não vive numa bolha espírita. E é por isso que a parte principal é ser espírita em qualquer lugar. Aquilo que é falado, né, em todos os espaços, a gente não tem que ser espírita só na casa espírita, nós temos que praticar a caridade. Fala tanto que já é o tipo de coisa que fala, pensa, tá bom. Mas é uma verdade. O que a gente faz com esse conhecimento aqui? A doutrina espírita foi feita para quem? Para espírito? Ou para encarnados? Se foi feita para encarnados, onde que a gente vai aplicar isso? Quando ele estiver desencarnado? É isso que a gente tem que fazer. Esse exercício mental é que a gente tem que fazer. Muito mais importante do decorar questões do Livro dos Espíritas é trabalhar em nós para que isso faça algum sentido na nossa vida. Eu posso decorar todo o Livro dos Espíritas. Porque às vezes é o Livro dos Espíritos. Mas se isso não fizer sentido para mim, eu posso decorar equações. E eu vou ser um matemático por isso? Eu posso decorar equações físicas, eu vou ser um físico só por isso? Eu posso decorar esses vademecums da vida aí, e eu vou ser alguém, um bom advogado por isso? Ser um bom juiz por isso? Não. Porque aquilo não vai fazer sentido para mim. Da mesma forma, qual vai ser o ganho na minha vida se eu decorar isso e isso não calar fundo, né? E é engraçado que a gente vive repetindo para os alunos que é importante fazer exercícios para que aquilo faça sentido na vida deles. Não exatamente com essas palavras, né? Mas para que a pessoa aprenda, né? Porque quando você faz o exercício, antes disso, quando você vê o professor fazendo o exercício no quadro, você pode até acompanhar o pensamento da pessoa e, legal, estou vendo.
Mas quando você parte para o exercício sozinho, você não sabe nem começar o primeiro. Como que eu dou o primeiro passo aqui? Eu não sei. Aí você pede ajuda, né? Aí no segundo, você já dá o primeiro passo, mas não consegue dar o segundo. Aí você pede mais ajuda. Lá para o quinto, você já começa a perceber que todos os exercícios se parecem. E que você consegue caminhar um pouco mais sozinho. Aí daqui a pouco você consegue explicar para uma outra pessoa. Assim também é um pouco o nosso crescimento espiritual, né? Inicialmente a gente não consegue dar os primeiros passos. Nós somos quase guiados. Se a gente pensar nessa evolução a partir dos reinos ditos inferiores, dos reinos mais simples, nós somos completamente tutelados. Mesmo nas primeiras encarnações como espíritos, somos completamente tutelados. Porque nós não temos condições mentais de utilizar o livre-arbítrio. Hoje, que nós temos quantas encarnações? Não sabemos. Mas hoje a gente bate cabeça com o nosso livre-arbítrio. Imagina as primeiras. Só que a cada momento, a cada vida, a cada reencarnação, a nossa liberdade é maior. Porque nós já estamos experimentados, já conseguimos andar um pouco mais de forma independente. E um dia conseguiremos explicar para alguém alguma coisa. Novamente, as coisas se repetem, né? Os exercícios que nós temos aqui e que precisamos fazer, praticamente são os mesmos exercícios que todas as pessoas precisam fazer, porque também somos pessoas, porque nós somos pessoas. Nós não participamos de uma casta superior porque somos espíritas. Então, a noite de hoje, assim, eu gostaria muito de que a nossa conclusão, que nós saíssemos daqui com essa ideia do que é útil e do que é inútil, porque muito daquilo que a gente chama de inútil pode ser útil para alguém, pode ser até útil para você mesmo, só que você não está enxergando. E que a gente se aprofunde mais na doutrina espírita, mas não com a leitura como se estivéssemos decorando algo para fazer uma prova. Porque em doutrina espírita não tem certificado algum, né? Ou não deveria ter. Então, a ideia é estudar no seu ritmo, mas que esse ritmo faça sentido para você. Você não precisa ler 10 páginas se você só consegue, você tem capacidade de compreender só meia página por dia. Leia meia página por dia. Leia uma página por dia. Não existe um cronograma espiritual. Olha, se você não ler todos os livros de Kardec até desencarnar, está frito. Não existe isso. Porque você pode ler todos os livros de Kardec, pode ler todos os livros de Denis, de Bozano, de Flammarion, de Delane, tudo que você imaginar. E mesmo assim estar frito. Não é a quantidade, né? É a qualidade. E além disso, o que isso causa em você? Ele te movimenta? Esse estudo te faz movimentar? O que gera dentro de você esses estudos? Incômodo? Por que incômodo? Então, que a gente saia daqui com essas ideias. Nós estamos apenas na parte 3 da introdução do Livro dos Espíritos. Muita coisa, né? Nós temos que estudar aqui. E a ideia de estudar a partir da introdução é uma ideia muito feliz. Porque na introdução, se a gente observar Kardec,
os textos maravilhosos de Kardec, ele faz introduções. Em tudo que ele começa a discutir, tem maravilhosas introduções. O pensamento encadeado do codificador é surpreendente. Então, quando a gente estuda o Livro dos Espíritos pulando uma parte, a gente já perdeu um monte de coisa. A gente já está fazendo um recorte. Então, nós estamos bem no início. Quem ainda não leu o primeiro, segundo, terceiro item, dá para ler, né? Porque se começar a estudar o Livro dos Espíritos, quando aqui tiver já na questão 450, vai ter um talão de coisa para ler, né? Então, para finalizar mesmo, Anderson, até 6. Eu estou correndo, pensei que fosse 50. Não, então tá tranquilo. Mas que o exercício hoje, a ideia final mesmo, é que a gente saia daqui com essa ideia de estudar profundamente Kardec. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Nessa casa, pelo menos, não tem ninguém formado em Espiritismo. Está todo mundo aprendendo. E contar um segredo? Em qualquer lugar não tem ninguém formado em Espiritismo. Acho que fica aqui só para a gente. Está todo mundo aprendendo, gente. Está todo mundo aprendendo. Pensando dessa forma, a gente não precisa ter vergonha de perguntar. A gente não tem o porquê de se achar menor. Todo mundo está aprendendo. É gostosinha essa casa? É gostosinha essa casa? Porque ela é pequenininha. Então dá para ver todo mundo, assim, né? Então que esse momento de aproximação seja possível, por exemplo, finalizando aqui, a gente conversa um pouco mais, que troquem experiência entre vocês. Porque é aproximando. Na educação, a gente pode trabalhar de diversas formas, né? Mas trabalhando com extremos, a gente pode ser aquele ditador, né? Pelo terror ou pelo amor, né? Tanto terror quanto amor marca, né? E facilita, se marca, alguma coisa fica na gente, né? Então, óbvio que aqui a gente vai ser pelo amor, né? Então, estudando com amor, com esse clima fraterno, até os raciocínios ficam melhores. Senão fica muito tudo sobre fachada, né? Um verniz intelectual. A ideia não é essa. A ideia aqui é trocar, é debater, conversar. Aqui poderia ser chamado de conversa espírita, né? Não necessariamente uma palestra espírita, conversa espírita. Que é quase isso. Então, só mais um trecho para a gente finalizar, para o Anderson não me mandar uns cartõezinhos bonitinhos que tem aqui, só faltam 5 minutos. Essa parte aqui, ó. Kardec dizendo, ora, para conhecer essas leis, as leis que moviam, né, as mesas, enfim, é preciso estudar as circunstâncias nas quais os fatos se produzem, e este estudo não pode ser senão fruto de uma observação embasada, atenta e frequentemente muito longa. Eu gostaria de finalizar com esse trecho, aí agora é finalizar mesmo. Porque nesse mundo corrido que a gente vive, nós temos a tendência de ter respostas rápidas para tudo. Nós temos a tendência de ter respostas para tudo e respostas rápidas para tudo. E com esse pensamento a gente erra muito, né? Em diversos aspectos da vida. Então, vamos seguir o conselho de Kardec.
um estudo longo, embasado, calmo, com raciocínio, com reflexão, com crítica. E depois volta tudo. Porque aí numa segunda leitura a gente vai ver coisas, enfim, aquelas frases, né? Sempre quando a gente lê um texto de novo, a gente vê coisas que a gente não viu. Mas é isso, meus irmãos. Que todos vocês fiquem com Deus, que a semana seja ótima, tranquila, calma, e que vocês leiam Kardec, tá? Um abraço.